Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a periodização e monitoramento do treino. A periodização do treino, ela envolve um ciclo semanal e também um ciclo anual. Então, para isso, nós precisamos estruturar os conteúdos e a forma como eles vão ser trabalhados ao longo das semanas e dos meses de treinamento. Para a proposta do nosso ciclo semanal, do nosso microciclo, nós utilizamos a proposta apresentada por Clemente, e também adaptando a nossa realidade, ao método do Instituto. Então, nessa proposta, nós vamos utilizar sempre o jogo, a competição, como balizador da nossa semana de treino. Então, como vocês podem ver, a gente tem o jogo que geralmente é no sábado ou no domingo e em seguida o nosso ciclo semanal de treinamento. Após o jogo, no primeiro dia após o jogo, a gente tem a folga, que é o momento que os atletas eles não vão realizar nenhum exercício, eles vão recuperar aí as suas reservas energéticas, eles vão recuperar o desgaste que foi vivenciado durante a competição. No segundo dia após o jogo, a gente tem o dia verde claro, que é um dia em que os atletas eles vão fazer um treino mais recuperativo, ou seja, não vai ter uma alta demanda, não vai ter uma alta intensidade de exigência por parte desses atletas. O terceiro dia após o jogo é o dia azul, que é um treino que nós vamos ter o ênfase no trabalho aeróbio e também no desenvolvimento da força. O quarto dia é o dia verde, que é o dia que mais se assemelha com a situação do jogo formal, com a situação competitiva. Então nós temos um maior volume de treinamento. Nesse dia, o ênfase é no trabalho na dimensão aeróbia. O dia amarelo, que é o quinto dia após o jogo, nós vamos ter um ênfase no desenvolvimento da velocidade, não só na velocidade de execução, mas também na velocidade de tomada de decisão dos atletas. E por fim, o sexto dia após o jogo também é um dia recuperativo. Mas por que recuperar se a gente aí já está tão distante do último jogo? Porque o atleta ele também precisa recuperar da semana de treinamento para ter uma ativação adequada para o jogo seguinte, que será no próximo dia, no caso, no dia a seguir, no sábado a seguir ou no domingo a seguir. Então essa é a estrutura do nosso ciclo semanal, que é utilizada principalmente nas nossas categorias de rendimento, ou seja, o sub-15, o sub-17 e o sub-19. Agora nós vamos falar um pouquinho de cada um desses dias, trazer mais detalhes para vocês para serem utilizados lá na sessão de treinamento. Então no dia verde claro, que é um dia predominantemente recuperativo, é o primeiro dia após a folga, depois do jogo, e o dia anterior ao próximo dia competitivo, a próxima competição. Nesse dia, é importante que o treinador, o professor, ele trabalhe princípios mais gerais do modelo de jogo da equipe, Então, algo mais coletivo, algo que envolva um maior número de jogadores. Ainda podem ser utilizados jogos reduzidos com maiores dimensões, que envolvam não só um maior número de jogadores, mas maior dimensão de campo, para trabalhar justamente esses princípios mais gerais do nosso modelo de jogo. O volume e a intensidade do treino eles devem ser de baixo a moderado. Por quê? Lembrando que é um dia recuperativo, um dia de recuperação das reservas energéticas. Ainda é um momento em que os jogadores eles vão passar por um processo de recuperação dessas demandas para então se preparar para o próximo confronto, que ainda está distante, por ser o primeiro dia do treino da semana, mas vai acontecer. O segundo dia nós chamamos de dia azul, onde há um ênfase no trabalho aeróbio e também na força. Por ser já um treino que está aí distante da última competição, aproximadamente 72 horas do nosso último jogo, do nosso último confronto competitivo, ele já é um treino predominantemente aquisitivo. Então a gente não vai mais enfatizar tanto a recuperação dos atletas, e sim a preparação, a aquisição aí desses comportamentos que vão ser exigidos no próximo confronto. Podem ser utilizados jogos reduzidos com menores dimensões, como por exemplo o 2 contra 2, o 3 contra 3, o 4 contra 4, justamente para estimular aí esse trabalho de força, de movimentação com troca de direção, com contração muscular. Ainda, o volume e a intensidade do treino eles podem ser de moderados a alto, então aí a gente já aumenta um pouquinho nessa demanda do treino. E os jogadores devem atingir aí intensidades de esforço que variem acima de 85% da frequência cardíaca máxima. Então nós podemos fazer um teste de intensidade, um teste de esforço com os atletas, que vai nos propiciar uma informação individual sobre a frequência cardíaca máxima dele. E aí então a gente pode prever, a gente pode prescrever um exercício que faça com que esse atleta ele se mantenha nessa zona de esforço para melhorar o seu condicionamento.
O próximo dia, então, é o dia verde, é o dia que mais se aproxima da situação propriamente dita da competição, do jogo, né, do jogo formal. Nesse momento deve ter um ênfase no trabalho aeróbio, então pode ser utilizado ali jogos com maiores dimensões, que tem uma característica intermitente, que é o que a gente percebe na situação do jogo de futebol, né? O atleta ele nunca vai ficar correndo o tempo todo na mesma velocidade, ele vai correr, dar um sprint, depois ele vai fazer um trote, vai ter uma situação ali de 1 contra 1 que vai ser de maior intensidade, depois vai baixar. Então é importante que esse dia de treino ele reflita, né, essa característica do jogo de futebol, essa característica intermitente. É o dia mais distante do jogo, então significa que os atletas estão mais recuperados, que as suas reservas energéticas já estão mais recuperadas. Então, pode-se explorar um maior volume de treino, né? Exercícios com maior duração. Podem ser utilizados, então, jogos reduzidos com maiores dimensões, mais próximos do campo do jogo formal. O volume e a intensidade devem ser moderados a alto, e também podem ser aprimorados princípios mais gerais do modelo de jogo, né? Trabalhar algo mais coletivo e não tão individual e setorial como no dia azul e no dia amarelo. O penúltimo dia, então, antes do treino de ativação de recuperação, que é o verde claro também, é o treino amarelo, que é o 5º dia após o jogo. É um treino onde nós temos o ênfase no trabalho de velocidade. Como eu falei anteriormente, não só velocidade de execução, por exemplo, a realização de um sprint, mas também a velocidade de tomada de decisão, situações que façam com que os jogadores eles tenham que tomar decisões rápidas, né? Decisões inteligentes dentro ali da situação de confronto. É o penúltimo dia antes do dia de recuperação, então, né? Antes do que antecede o nosso próximo jogo. Podem ser utilizados jogos reduzidos com menores dimensões, também ali com menor número de jogadores envolvidos. O volume e a intensidade do treino deve ser de moderado a alto, e deve-se estimular aí, né, o desempenho dessa capacidade funcional, que é a velocidade de sprint, a velocidade de aceleração, não só a de execução, mas também a de tomada de decisão, né? Saber qual a melhor decisão tomar em determinada situação, dentro da situação competitiva. Olá pessoal, sou o professor Israel, dando continuidade ao que a professora Vanessa vinha falando, agora vamos falar um pouco sobre o ciclo anual de treinamento, propriamente dito o macrociclo, né? O macrociclo ele é a proposta de periodização anual de treinamento que considera a quantidade de microciclos, que são as sessões semanais, né? E a quantidade de unidades, que são os dias de treino, que constituem a temporada completa competitiva que o atleta vai ter durante o ano, né? E na proposta a seguir, de treinamento, inicia na segunda quinzena de janeiro e termina na segunda quinzena de dezembro, né? Tendo assim 44 ciclos semanais, 240 unidades de treinamento, 36 partidas competitivas, sendo realizado durante todo esse período ainda 3 avaliações para um monitoramento para saber se os atletas eles vêm tendo um desempenho completo e assertivo dentro do físico, dentro do condicionamento que eles têm para continuar o ano. Então assim o ano ele se subdivide em 3 períodos, sendo o primeiro a pré-temporada, né, que dura aproximadamente entre 6 a 8 semanas, que está ali envolvendo a preparação física do atleta geral e específica, com a coordenação aeróbica, força, velocidade, agilidade e flexibilidade, né? No segundo momento é o momento competitivo, que dura aproximadamente 34 a 36 semanas, né? Aí nesse período está envolvido a principal competição, que é a competição a nível estadual paranaense, e a competição de nível secundário, que é a nível regional, a Copa Cidade Canção. No terceiro momento é a pós-temporada, que é a partir aí da segunda quinzena de dezembro, como eu falei antes, que dura em 2 semanas, que é a volta que o atleta precisa ter ao encerramento da temporada, fechando assim o nosso macrociclo de treinamento anual. O último conteúdo desse vídeo se refere ao monitoramento da sessão de treino. Nosso método considera muito importante avaliar não somente cada dia de treino, mas também considerando um aspecto longitudinal, para verificar o quanto esses atletas evoluem durante o processo de formação esportiva.
Para isso, nós utilizamos 3 indicadores, né, para avaliar essa sessão de treino, que são a frequência por meio do aplicativo, a qualidade, né, individual de cada atleta durante o treino e, por fim, a intensidade que foi proposta naquela sessão. Para avaliar a frequência, nós utilizamos o aplicativo do Instituto, onde os treinadores, a comissão técnica têm acesso à sessão de treino e a todos os atletas que participam do grupo. Por meio do aplicativo, então, o treinador pode avaliar se foi um treino tático, né, se foi um treino na academia, se foi uma competição, se o atleta ele teve a presença ou se ele faltou, pelo motivo que ele faltou, se foi por lesão, se foi porque ele estava convocado para um jogo, entre outros aspectos. Para avaliar a qualidade, nós utilizamos uma escala que varia de 1 a 5, onde o treinador ele vai avaliar individualmente o desempenho de cada atleta, de cada aluno, durante a sessão de treino. Então, 1 seria, no caso, né, um desempenho pobre, um desempenho muito baixo, e 5 seria um ótimo desempenho. Significa que aquele atleta se dedicou, que ele teve disciplina durante o treinamento e ele teve, consequentemente, um bom desempenho. Por fim, nós utilizamos o indicador de intensidade. Diferentemente dos 2 anteriores, que era o treinador, né, o auxiliar que fazia essa avaliação, na intensidade é o próprio atleta. Ele relata, né, ele considera a sua autoavaliação sobre a carga daquela sessão de treinamento. Então nós utilizamos a escala de percepção subjetiva do esforço, que envolve uma variação de 0 até 10. Então 0 seria ali, significa que a sessão ela não foi nada intensa, né? Foi ali uma situação de repouso, e 10 extremamente forte. Também tem a carinha aqui para ajudar os atletas a identificarem. Então, para fazer essa avaliação, é importante que os jogadores eles estejam familiarizados, ou seja, que eles já façam isso há algum tempo. Por quê? No final do treino, o treinador vai perguntar: o quanto que vocês acham que esse treino ele foi cansativo? Qual foi a carga desse treino? E aí cada atleta vai responder individualmente. Para mim foi 5, forte e intenso. E por que essa informação é importante? Porque ao longo da semana e do mês de treinamento, nós conseguimos quantificar como oscila essa carga de treino, né? Se às vezes a gente teve uma semana com uma carga muito alta, antes de um jogo muito importante, os atletas aí não conseguiram desempenhar bem durante esse jogo, provavelmente por causa disso, ou então, né, para prevenir lesões, às vezes o atleta ele relata que ele está com uma carga muito alta, enquanto os outros estão com uma carga baixa, e aí a gente já pode identificar que isso pode ser um indício aí, né, de uma possível lesão durante o treinamento. Então tem diversas informações que podem ser extraídas desses 3 indicadores. E é importante aí, né, fazer esse acompanhamento, fazer esse monitoramento para conseguir avaliar de forma mais adequada o processo de formação desses jogadores.